Os transtornos psíquicos são cada vez mais frequentes em diversos lugares do mundo. Existe muito mais do que as estatísticas apontam, sendo fator de extrema preocupação para o mundo espiritual. A conversa de hoje é sobre o lançamento do livro Transtornos Mentais e os Remédios Espirituais. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A espiritualidade se preocupa com o adoecimento mental que grande parte da humanidade poderá experimentar durante o processo de transição planetária. Diante dessa perspectiva biopsicossocial e espiritual, o espírito Hamed e toda a sua falange entendem a necessidade de trazerem conhecimentos que sirvam de bússola aos que buscam compreensão ou cura para tais mazelas. É por isso que hoje a gente recebe o médium psicógrafo Rafael Papa para uma conversa sobre o seu livro, de psicografia pelo espírito Hamed, o livro Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Rafael Papa, seja sempre muito bem-vindo ao Esferas da Vida. Oi, Priscila, amigos de casa. É um prazer, uma honra muito grande da gente estar aqui com vocês. E uma alegria conversar com você, né? Já estava com saudade da gente voltar ao programa, esse programa tão bonito, de um alcance tão forte, né? Nos meios de comunicação. A gente fica muito feliz de trazer esse livro, essa obra desse irmão hindu, né? Que é o espírito Hamed, trazendo as perspectivas, né? Psíquicas da obra, né? Transtornos mentais e remédios espirituais. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente faz questão de apresentá-lo, que é natural do Rio de Janeiro. Rafael Papa é psicólogo clínico, administrador e mestre em administração, atua na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde hoje reside. Conheceu o espiritismo aos 31 anos, quando teve um episódio de crise do pânico. Trabalha na Fraternidade Espírita João Batista, no Rio de Janeiro, onde ocorrem cirurgias espirituais. Atua com a mediunidade de cura pelo espírito Hamed, é diretor de evento na Associação também Espírita Paz e Amor de Juiz de Fora, organiza um congresso espírita dessa cidade. Além de médium de cura, Rafael é psicógrafo, expositor espírita e escritor também de outros livros lançados. Rafael, a gente vai falar do livro, dos Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, que é o lançamento deste ano, no final do ano passado, começo deste ano, mas você também foi coautor, junto ao meu querido amigo Sérgio Scherce e também a doutora Fátima Ramos da USP, de Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Também em 2023 vocês lançaram Medicina Espiritual, ditado por vários espíritos médicos, com a colaboração também de médiuns do Centro Fraternidade Espírita João Batista do Rio de Janeiro, onde você trabalha. A gente percebe que hoje o seu trabalho na comunidade espírita está totalmente relacionado à medicina, certo? É verdade. Aos poucos, as coisas foram se descortinando, Claro que o Evangelho é a bússola da vida, E Jesus era o médico de almas, Então a gente vai cada vez mais aprofundando as questões da medicina espiritual, tanto orgânica e agora a questão psíquica, que se apresenta, pelo espírito Hamed, trazendo essa perspectiva dos transtornos psíquicos numa época muito difícil, Enquanto psicólogo eu vejo situações muito complicadas, E os espíritos nos dizem que cada vez mais, se torna um grande patrimônio da humanidade a saúde mental. A saúde mental se tornou algo que não tem valor, que não tem preço, E impagável a gente estar em kit com a nossa consciência, kit com a nossa maneira de ser, a nossa maneira de expressar as nossas emoções. E quem é o espírito Hamed? Como que foi essa aproximação e esse início do trabalho de vocês? Então, o espírito Hamed, ele apareceu quando a gente estava fazendo medicina espiritual, lá na Fraternidade Espírita João Batista. No meio de uma entrevista, ele se manifestou por um médium, um amigo nosso, Leonardo Couto, que trabalha na nossa casa,
E depois eu fiquei muito sem acreditar, né? Sempre muito cético. E sempre fui assim com o Dr. Ludwig, né? Trabalhando com o Sérgio lá em Birigui. Depois continuei do mesmo jeito. E depois tivemos outras 4 confirmações, né? A principal delas foi pela mesa mediúnica da FEEGO, né? Em que vários médios receberam o espírito Hamed, né? Inclusive gravou um áudio para mim. Olha! Me chamando a atenção e dizendo que era minha última oportunidade com ele. E daí ele começou a dirigir o livro Medicina Espiritual, né? E a partir daquele momento ele me propôs escrever alguns livros, algumas obras psicografadas, né, por ele, né, junto também de pesquisadores, né, porque um livro ele também tem uma parte científica, né, uma pegada científica, que é a parte da psicogênese psiquiátrica, né, os casos que a gente apresenta também do livro no final. Então, sim, a gente traz essa questão não só de uma mensagem, né, mas algo mais completo, né, algo mais bem costurado, bem definido pelo espírito, né, e tudo sobre as ordens dele, né. E ele não gosta que eu escreva no notebook, né, ele pede para eu fechar. Então ele quer que eu escreva no papel. E além de tudo isso que eu faço, que você disse aí, me deu até ansiedade agora, porque eu tenho que passar limpo o que está escrito. Tem que trabalhar. Hamed estava lá batendo na sua porta, Rafael Pape, você desacreditando que tinha esse compromisso de colocar esse tipo de conteúdo, entre aspas, no ar. É verdade. E eu fico encantada e fico admirada e fico muito motivada de falar sobre saúde mental e sobre saúde aqui no Esferas da Vida, porque a gente sempre vai falar com um recorte espírita, espiritualista, sim, porque a gente, claro, as doenças orgânicas, espirituais, nós somos seres biopsicossocial e espiritual, como a gente falou no começo do programa. E hoje a gente reserva esse espaço para falar das causas espirituais, da psicogênese. Então, muitas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, de transtorno afetivo bipolar, de esquizofrenia, de síndrome do pânico e são tratadas por meio de psiquiatras. Obviamente que a gente tem bastante veneração pela medicina, tanto é que a gente fala com bastante médico aqui em outros programas que a gente faz na TV, mas a gente sabe das causas espirituais e muitas questões psiquiátricas não tratam a causa, porque não se sabe ainda de causa. A gente trata o corpo clínico, os médicos tratam os sinais, as consequências. E o Espiritismo traz, por meio desse livro, eu li, gente, o livro é maravilhoso, principalmente para quem convive ou para quem tem qualquer tipo de transtorno psíquico. Fala das causas e quando a gente sabe a causa, a gente consegue de alguma forma buscar a cura. Então a gente podia falar nesse primeiro bloco de algumas causas, o que o Hamed traz sobre depressão ou transtorno afetivo bipolar ou esquizofrenia, Rafael. Conta um pouquinho pra gente. Então, é por esse caminho, né? Sempre deixando muito claro que a gente não está, né, fechando as portas da ciência material, né? É como você falou, é uma questão biopsicossocial e espiritual. Então, o médico da Terra sempre é muito importante. Então, todo e qualquer trabalho espiritual que desce o trabalho da medicina da Terra está equivocado. Né? Kardec já nos dizia isso, os espíritos nos dizem isso com muita clareza, com muita profundidade, né? Então, o trabalho da medicina alopática, né, o trabalho da medicina convencional é importante, é necessário para a gente atenuar os efeitos, né? E você falou das causas, algumas causas, né? Primeiro a gente poderia falar do transtorno bipolar, né? Mas conceituando todos os transtornos, porque muitos dos transtornos que acontecem, eles vêm de questões psíquicas, né? Já de uma consciência desequilibrada por conta das culpas do passado, né? Culpas do passado pregresso, né? Como o Hamed vem nos dizer que nós somos um copo, esse copo de água ele vai estourando, né? Ele vai crescendo e transborda, né?
pelas culpas do passado, pela maneira como nós nos percebemos no presente também, né? Trazendo novas culpas, né? Quando nós não decidimos seguir um caminho mais feliz, o caminho mais saudável, né? Das questões mentais, né? Naturais do ser humano, das escolhas felizes também, dos processos de tomada de decisão. Então, quando nós não temos esse olhar, Pri, a gente acaba se perdendo um pouco e aprofundando um transtorno tratável, né? Como a gente conversou um pouquinho antes, nós podemos tratar os transtornos e muitas vezes nem curá-los, mas nós podemos conviver melhor com eles, sermos funcionais, não termos prejuízos no ambiente de trabalho, não temos prejuízos, né, na nossa vida social como um todo, né, nos relacionamentos afetivos, desde que nós tenhamos uma disciplina espiritual, desde que tenhamos uma disciplina com conceito de culpa, porque a gente está culpado por tudo, né, hoje em dia. Então isso é muito forte nas nossas questões. Acho que é por aí que a gente pode começar. Sim, e a questão da consciência e, na realidade, do inconsciente já chegar nessa reencarnação com questões do passado, como culpa, ressentimentos, raiva, tudo isso adoece o espírito. E a gente percebe que muitas características são parecidas de transtorno para transtorno, mas existe aquele doente de transtorno psíquico que tem as mesmas características. São culpas parecidas do passado? O que o Hamed traz para a gente? É o inconsciente da pessoa, né? O inconsciente da pessoa que já vem perturbado por diversas questões, como você falou, do passado. E chega no momento presente e essa culpa, né, acaba se revelando e se transbordando, né, no processo de transtorno psíquico, né? Muitas vezes, por exemplo, vamos trazer aqui o autismo, né? O autismo são pessoas espíritos, que o Hamed traz isso, eu confirmei também com outros espíritos, outras nomenclaturas, estudos, principalmente o do nosso irmão Hermínio Miranda, né? Faz um livro maravilhoso sobre autismo, trazendo as questões do autista. Os autistas são espíritos que não quiseram reencarnar, né? São espíritos que se demoram no processo reencarnatório, né? E acabam trazendo, né, as dificuldades de um processo reencarnatório, de socialização, porque não querem assumir a responsabilidade de estar aqui, pelas extravagâncias do passado, e o medo de errar novamente o fizeram, né, de alguma forma, atrapalhar o seu processo espiritual e nasce na condição de autistas. Lembrando, Pri, que não é uma equação fixa, a pessoa é autista por isso. Existe uma tendência comportamental de você ser um autista por esse motivo, entendeu? Sim. Não é uma equação 1 mais 1 é 2. Porque tem pessoas que erraram no caminho da inteligência e vêm como TDAH, por exemplo, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje parece que todo mundo fala que é diagnosticado com TDAH. Todo mundo tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também existe uma confusão de diagnóstico. Não é possível que todo mundo hoje está nascendo com TDAH, certo? Muito grande, né? Muito grande, porque o TDAH ele já nasce com essa condição, né? É real, é verdadeira. Porque o que é o TDAH? São espíritos altamente inteligentes que estão com aqueles recursos blindados e restritos dentro do perispírito, né? Dentro da questão consciencial. Então você não consegue externalizar aqueles recursos de inteligência. E você já traz desde pequeno, desde novo, essa dificuldade de expressar esses recursos. Então é como se fosse uma noiva que sabe que tem um vestido lindo no armário, mas aquela porta está emperrada. Então você fica hiperativo porque você tenta pegar o vestido e não consegue. Você não sabe por quê. Então você é extremamente inteligente e não consegue acertar aqueles recursos da inteligência, né? Por isso que você fica desatento, hiperativo e completamente desnorteado. Começa projetos, não consegue terminar. E a gente confunde muito, prevendo a questão.
As pessoas com mais idade, com 30, 40, 50, confundem ansiedade com TDAH, né? Você está ali no processo de só ficar no celular, só ficar na tela do celular, só ficar manuseando, né, distrações da vida e desfocado daquilo que é essencial, né? Pensando ou no futuro ou no passado, né? Que é vivendo ou um processo ansioso ou um processo depressivo. As pessoas acabam confundindo muito, né, o que é o TDAH com o processo de ansiedade e depressão. Então, a gente tem uma hipernotificação dos casos de TDAH, o que é muito sério também, né? Porque você vai dar uma medicação de TDAH, você precisa de um diagnóstico neuropsicológico, né? Todo um processo para a gente saber exatamente que aquela pessoa tem aquilo, né? Tem aquela questão da desatenção, da hiperatividade. E a famosa depressão, o transtorno de depressão generalizada? Então, a depressão geralmente traz para a gente muitas questões da culpa, né? Só que da culpa e além da culpa, das frustrações. A pessoa acaba carregando as frustrações uma atrás da outra, né? E aquilo gera uma tristeza e essa tristeza se torna patológica, né? Essa emoção que é natural, ficar triste é natural e a gente não pode esquecer disso, né? A gente acaba trazendo o clichê, não fica triste com isso não. É natural a gente ficar triste, né? É natural nós externalizarmos a tristeza. A tristeza nos serve nada, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que nada que vem de Deus é inútil, né? Então a tristeza tem a sua função dentro do nosso corpo biológico, que é nos fazer refletir sobre a vida, né? Só que quando essa tristeza se torna patológica, se torna desmedida em tempo, em algo, em proporção, você começa a criar um processo de desleixo, né? Você não cuida mais da aparência, você não quer sair da cama, você perde energia, né? Então a pessoa não consegue mais praticar as atividades de uma forma funcional como fazia antes. Então, a ciência da Terra está muito próxima do que as concepções espirituais nos dizem sobre a depressão, né? Muito próximo, exceto o inconsciente perturbado de vidas passadas, né? Que nos trazem bastante essas questões, né, da depressão. E a gente fala no próximo bloco sobre os remédios espirituais indicados pelo espírito Hamed para essas causas espirituais que a gente vem conversando. Chega o nosso momento Chico Xavier. Chico responde sobre a esquizofrenia, explicando sobre o complexo de culpa e as suas consequências também. Momento Chico Xavier. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. E a gente volta ao Esferas da Vida, conversa com Rafael Papa, médium psicógrafo do livro Transtornos Mentais e os Remédios Espirituais, da editora Intelítera, pelo espírito Hamed. Antes de voltarmos para o entrevistado, a gente tem o nosso querido quadro Desenho que Fala, e a mensagem de hoje é sobre o desequilíbrio. Vejam aí o desenho, o desequilíbrio do outro é do outro. Combinado, gente? Não se envolva com o desequilíbrio do outro. Só isso ou tudo isso? Parece simples, mas não se envolver com o desequilíbrio do outro é uma grande questão de muito equilíbrio, certo, Rafael Papa? É, certo, né? A gente tem que saber até que ponto que a gente está fazendo caridade, né? Até que ponto a gente está se
prejudicando no processo de se relacionar com pessoas, né? O objetivo não é causar nenhum tipo de preconceito, mas se a gente não tiver muito seguro das nossas questões mentais e sabendo aquilo que a gente pode doar para o outro, né? Sem deixar de se doar também, pode ser que a gente se envolva e se prejudique emocionalmente junto com a pessoa. Uma vez que a pessoa não quer se tratar, não quer buscar ajuda, né? Acaba que se torna um relacionamento tóxico, seja ele familiar, seja ele do ambiente, do âmbito relacional, seja ele do âmbito de pai para filho. Então, muitas vezes, uma ruptura emocional não é a ausência de caridade, né? É caridade consigo mesmo, né? A caridade que Jesus falou, ele nos diz de uma certa forma: sede manso como as pombas e prudente como as serpentes, né? Então, a gente precisa de sabedoria para saber onde que a gente está entrando, com quem que a gente está se relacionando. Não é o fato, né, de sermos, por exemplo, a gente tem uma questão que pega muito, a gente vê muito nos pacientes e que eles trazem para a gente: eu tenho um pai narcisista, ok, o que eu faço? Porque você precisa de uma ruptura emocional, né? Como é que você vai fazer com esse processo, né? Porque está lá, honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe significa respeitar quem eles são, o direito de ser quem eles são, mas não significa concordar com as atitudes, não significa ter uma convivência constante, ter uma convivência tóxica, né? Nós precisamos preservar a nossa saúde mental para que nós possamos, na hora certa, auxiliar a pessoa. Agora, se nós formos auxiliar, sendo que nós também somos doentes, né? Vivendo num grande hospital, que é o Brasil, né? que é o planeta Terra, acaba que nós vamos nos desequilibrar junto com a pessoa e a gente não vai ter soluções para ajudar a pessoa quando de fato precisar de auxílio, e a gente tem que estar ali para estender a mão nesses momentos. Com certeza, o desequilíbrio pode passar para o outro, mas o equilíbrio também. Então, que a gente esteja equilibrado para que a gente possa ressoar nas outras pessoas. Tem uma frase, Rafael, que eu peguei aqui do seu livro, com Hamed, que fala que a espiritualidade reserva recursos e instrumentos inimagináveis para elevar o exercício da medicina e das demais ciências da Terra a patamares de real eficácia. Mas Emmanuel pondera falando que ainda não estamos prontos para assimilar tal bênção. Então nós sabemos que, obviamente, a espiritualidade superior tem a cura de todos os males, de todas as mazelas, doenças, que estão em outros estágios. Mas o Hamed, por exemplo, o espírito que está sempre com vocês, o que ele costuma falar? Ele já deu uma brechinha, ele já contou alguma coisa ou não? A gente quer saber o nome dos aparelhos espirituais, né? O que ele vem nos dizer, que é muito interessante, é que no mundo espiritual, quem gerencia os aparelhos espirituais, que são muito falados nas obras de André Luiz, é Nikola Tesla, que é um espírito assim, altamente inteligente, né? E ele faz essa gestão da criação desses equipamentos. Inclusive o PET scan e aparelhos extremamente modernos de ressonância magnética que nós temos aqui de alta tecnologia estão encostados no mundo espiritual, né? Lá já se utiliza outros equipamentos muito mais modernos e capazes de auxiliar as pessoas. Só ainda não são materializados, mas serão materializados tão logo, né? Porque há necessidade do mundo se tornar um país, né? um orbe de regeneração, mas isso pode demorar um pouquinho, mas a gente ainda precisa passar por algumas dores para o despertar da consciência, né? Lembrando que a gente não está aqui para sofrer, a gente só sofre por uma escolha de não querer se melhorar, de não querer se modificar, e a partir do momento que a gente decide, que a gente toma essa decisão de querer conviver bem com as nossas dinâmicas da vida, com as dinâmicas que nós enfrentamos, e as verdades, muitas vezes desconfortáveis, que permeiam a nossa existência, as coisas ficam muito mais fáceis. E a espiritualidade ajuda, né? Traz curas, né? A gente vê pessoas sendo curadas com mal de Parkinson, né?
e espiritualidade dizendo que eles fazem enxertes cerebrais no campo perispiritual para fazer a bomba da dopamina, né? Que também é necessária para a questão da depressão, né? Então a gente vê o quanto a espiritualidade pode nos auxiliar no campo da neuroplasticidade, né? E tantas outras questões. Neuroplasticidade é você usar outras áreas do cérebro para você fazer a mesma coisa que você faz hoje, né? Uma vez que aquela área está danificada, está lesionada, então eles podem fazer enxertes cerebrais, né? E isso vai ser uma dinâmica do futuro. Isso ele já consegue antecipar para a gente que alguns tratamentos de autismo, por exemplo, serão tratados desta forma. Eu espero que esteja gravado e que aconteça, para não quebrar a cara. Com certeza. Rafael, a gente combinou de falar de alguns casos dos remédios espirituais que o Hamed indica no livro e também de alguns casos que você coloca no livro que são interessantíssimos. E aí a gente pode falar de casos e os remédios, porque com certeza muita gente tem curiosidade de entender então como que se trata, já que a maioria das causas são espirituais também e que a gente traz, né, da nossa consciência, às vezes muito pesada, culposa, ressentida, frustrada. Conta um pouquinho um caso que te marcou. Todos os casos são marcantes, né, Pri? Porque todos eles trazem um benefício de saúde mental para a pessoa, e isso é fantástico, né? Recentemente, eu vou contar até um que não está no livro, né, que tem uma senhora amiga nossa, né, que nos conheceu numa palestra, que nos procurou na nossa casa espírita, né, e nós fizemos o primeiro atendimento terapêutico, né, que é o processo de autoconhecimento para descobrir determinadas questões, e ali percebemos que possivelmente poderíamos ter um processo de obsessão, né? E o processo de obsessão, ele muitas vezes, ele não é a culpa do transtorno mental, mas ele ajuda a danificar o transtorno, a agravar o transtorno. Então ela tinha transtorno de pânico, né? O que é o transtorno de pânico? É você sentir em tempo real mortes traumáticas de outra existência, né? Então igual a esquizofrenia. A esquizofrenia você sente em tempo real aquilo que você conviveu no passado, né? Só que a esquizofrenia você não tem uma morte traumática, você tem uma culpa, como o Chico coloca no vídeo, né? Você traz uma culpa muito grande do passado e essa culpa se manifesta. Então, muitas vezes a pessoa entra em delírio, né? Em surtos psicóticos, por conta dessa consciência desequilibrada, né? E o pânico não é muito diferente, só que ele vai para outro caminho. Qual o caminho? De você ter uma dificuldade porque você está sentindo que está morrendo. E, de fato, aquela gaveta mental está acontecendo em tempo real, né? Então, o que pode ocasionar dessa gaveta abrir? Nós levamos ela para o campo da desobsessão, né? E percebemos que ali haviam espíritos vinculados vampirizando essa gaveta e fazendo com que essa gaveta se apresente em tempo real para ela, né? Então, o trabalho feito foi convidar os nossos irmãos, amigos, né, que estavam atrapalhando aquela senhora, né, no processo de obsessão, evangelizando-os ou encaminhando-os ele de uma forma muito caridosa ao mundo espiritual para serem tratados, né, em hospitais no mundo espiritual. E a partir do momento que ela saiu da sala sem aquele processo, ela já sentiu uma melhora muito grande. Então, os transtornos de desobsessão, quer dizer, os trabalhos de desobsessão são muito frequentes para todos os transtornos. E quem nos traz isso de uma forma muito incisiva, que a gente coloca no livro, é José Herculano Pires, né? Que o trabalho de desobsessão deveria ser o trabalho prioritário de uma casa espírita, principalmente para atender pessoas com transtornos psíquicos. Então, se nós tivéssemos mais trabalhos nas casas espíritas que desenvolvessem isso, né, como a nossa casa faz, nós teríamos resultados muito felizes. Então, essa senhora, depois disso, ela melhorou o campo psíquico, né, e desse inconsciente que já veio perturbado, porque ela havia perdido o esposo
e teve muitas perdas emocionais, perdeu um esposo, perdeu um sócio. Então, foi muito desgastante o processo para ela. Então, os espíritos se aproximaram dela, aproveitaram dessas brechas, né, que a gente dá. Então, eles potencializaram uma tristeza muito profunda, trazendo o pânico, né, na vida dela. Então, de certa forma, quando encaminhados, nós levamos a pessoa para a sala de cirurgia espiritual, em que o espírito Dr. Bartolomeu Tacchini, né, a atendeu e fez o que ele chama de reorganização psíquica. Né? Você trabalhar pelo perispírito, né, esse inconsciente perturbado, e você oferecer um alívio nessa reorganização perispiritual, né, que o perispírito ele é uma estrutura eletromagnética, e a partir do momento que você tem determinadas lesões e você tem um ciclo ali de fluidos, né, que é cíclico, você faz com que aquele fluido volte a funcionar novamente, né? Então a pessoa se sente melhor mentalmente, né, emocionalmente. Então as cirurgias espirituais são muito indicadas também como remédios espirituais. No caso dessa senhora foi magnífico. Ela se sente outra pessoa, nova, disposta, né? Ainda com medo de ir para a vida, né? Porque muitas vezes a gente sente medo de voltar a fazer as coisas que nós tínhamos por causa dos transtornos, né? Isso é completamente natural. E aos poucos ela veio, foi pela terapia, foi ganhando confiança, né? Os espíritos pediram para ela voltar na casa 5 vezes, ela retornou 5 vezes, né? E casa depois com o evangelho no lar, né? Também fazendo processo terapêutico de se conhecer, né? Porque ela achava que não podia chorar pela morte do marido, né? Porque é uma convenção, né? E que nós não entendemos, né? Porque o luto é extremamente importante, você externalizar a sua tristeza é extremamente importante. Porque se você não externaliza, você segura aquilo, né? E pode ser que exploda num processo psíquico de depressão, de tristeza profunda, né? Então, também, quando o campo do autoconhecimento, ela se permitiu sofrer pela partida do marido, pela perda do negócio, né? Então, você vê que são várias questões, né, Pri? Do campo biopsicossocial e espiritual. E Rafael, você falou que ela fez o tratamento de desobsessão, porque os espíritos obsessores estavam potencializando a questão do pânico dela, que já era do passado, que ela teve mortes traumáticas, que o pânico é meio que isso, que os espíritos relembram ou sentem inconscientemente as mortes traumáticas do passado. Além disso, os obsessores potencializavam e pioravam a questão da síndrome do pânico dela. Mas que tipo de cirurgia? Ela fez o tratamento de desobsessão e você falou que ela também fez cirurgia espiritual? Isso, ela fez a cirurgia espiritual porque o objetivo da cirurgia espiritual nesse caso era fazer com que as gavetas mentais dela voltassem. Imagina o armário, o meu armário, entendi. Fazer com que aquela gavetinha espiritual que foi tocada pelo obsessor retorne ao seu local, né? Para que aquela lembrança que deixa o inconsciente perturbado fosse reorganizada, né, emocionalmente, psiquicamente, para que aquela gaveta não se manifestasse novamente. Lembrando para a gente que a gente precisava descobrir qual é o gatilho que despertava aquela gaveta no autoconhecimento, né? Isso é fundamental, porque não é só a cirurgia espiritual, é saber o que ela adoece. O que adoece é perder pessoas. Porque o que fez ela ter um trauma de vidas passadas, né? A perda de pessoas. Ela precisou perder essa pessoa, essa gaveta abriu naturalmente e foi potencializada por esses espíritos, né, obsessores. Então, a cirurgia espiritual só ajuda a colocar de volta, né, a reorganizar, né, dentro do campo perispiritual a questão emocional dela, e na terapia nós vamos trabalhando o processo de descobrir que gatilho afeta aquele processo que se apresentou, entendeu? Porque a gente faz o tratamento integral do paciente, né? Senão fica muito... Qualquer perda que ela venha ter vai disparar um novo gatilho, ela vai ter um pânico.
Perfeito, e a gente finaliza este bloco com um trecho de uma palestra do médium Divaldo Pereira Franco. Você aí, quer se curar? A doutora Wolff dizia que Jesus olhava o paciente e penetrava-lhe a causa da enfermidade. Ele não realizava uma análise, ele não recorria aos sonhos, ao inconsciente profundo do indivíduo para encontrar o fator que levava esse indivíduo ao desequilíbrio. Ele logo via a criatura. E por isso mesmo, ele, antes de realizar qualquer fenômeno curativo, perguntava ao doente: tu crês que eu te posso curar? E o doente dizia: claro. A pergunta parece desnecessária, mas ela era psicoterapêutica, porque há muitos doentes que não se querem curar, que usam a doença como instrumento de autorrealização. Os seus conflitos profundos, o seu conflito de inferioridade, o seu complexo, o seu transtorno masoquista faz que ele sinta-se bem afligindo as criaturas que são amadas. E por isso mesmo ele recusa-se à terapêutica que ele pode dar à saúde. Então Jesus fazia sempre uma dessas duas interrogações: queres que eu te cure? Claro que eu quero. E naquele momento, quando ele dizia claro que eu quero, ou eu sei que tu me podes curar, já começava a autocura, porque os seus neurônios começavam a produzir serotonina, noradrenalina, dopamina, por uma mudança de natureza mental. Logo havia uma transformação interior, e isso foi estudado profundamente na Universidade de Harvard, por dois grandes físicos quânticos, que se deram conta que toda vez que o indivíduo ama, que o indivíduo perdoa, que ele não carrega o lixo mental do ressentimento, o seu cérebro, às semelhanças dos 64 neuropeptídeos já classificados, produz determinadas ondas vibratórias semelhantes ao fóton. E como o fóton tem a peculiaridade de aglutinar moléculas, ele é absorvido pelo sistema nervoso central, que encaminha essa energia ao sistema de glândulas endócrinas e a exterioriza através do aparelho imunológico, proporcionando saúde. Então, amar proporciona saúde. Não é uma questão religiosa, é uma questão médica. Não se trata agora de qualquer colocação teológica, nem de virtude teologal. O amor é psicoterapêutico. Há agora um estudo profundo pelo Dr. Greg Hagen a respeito do amor como ciência, a ciência e a arte de amar para tornar a vida digna. Mas aqueles cientistas também detectaram que quando nós odiamos, quando guardamos ressentimento, quando temos ciúme, os nossos neurônios produzem um campo energético semelhante a uma outra partícula, e essa partícula desagrega as moléculas, ela é absorvida pelo sistema nervoso central, esse elétron, e claro que ele desarticula, transfere-se para o sistema endocrínico e vai para o imunológico e mata as nossas defesas, e naturalmente nós enfermamos. Qual é então a melhor proposta para uma vida saudável? Amar. Não guardar ressentimento, não carregar lixo mental, abrir-se ao amor como a flor de lótus, suavemente aos cálidos beijos do sol da primavera. E a gente volta para o Esferas da Vida, a conversa com ele, Rafael Papa, médium psicógrafo do livro Transtornos Mentais e os Remédios Espirituais, da editora Intelítera, pelo espírito Hamed. E a gente reservou, o Rafael Papa reservou para finalizarmos o programa hoje 2 casos neste bloco. Um de transtorno afetivo bipolar e o outro de TDAH. Rafael, vamos começar por qual agora? Bipolaridade. Bipolaridade. Vamos lá, né? Então, apareceu um caso muito interessante
da pessoa que era bipolar, né? E o primeiro trabalho, Pri, foi conscientizar a pessoa que é tratável, né? Que você pode conviver bem com a bipolaridade. Lembrando que a bipolaridade é causada por conflitos existenciais de outras encarnações e dessa, né? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa não quer demonstrar que é vulnerável, então ela segura aquilo, né? Então vira um super-homem, né? Então você vive em conflito com aquilo. Geralmente esses tipos de conflitos. A pessoa tem uma orientação sexual homossexual, né? Vamos pensar nisso. E ela não quer falar para as pessoas, ela vive aquele conflito. Então, muitas vezes esses conflitos existenciais, esses conflitos da alma, né, trazem para a pessoa um quadro bipolar, né, que a pessoa entra no estado de mania, né, estado eufórico, e não é um transtorno de humor, né, é um transtorno de fato de personalidade, um transtorno afetivo, né, onde você tem uma mudança, né, drástica naquela maneira de ser do indivíduo. Ele gasta muito, né, ele acaba se enveredando, né, pelo excesso de energia, né, pelo excesso, começa a abrir projetos, né, e se enveredar pela abertura de diversos projetos ao mesmo tempo. Correria até uma maratona da São Silvestre, de tanta energia do estado de euforia, né. Então a gente recebeu uma pessoa assim, e a princípio a gente trouxe para ele que a importância dele se cuidar, né, a importância da disciplina biológica, né, dele se alimentar, né, embora não seja um grande exemplo para isso, né, do campo alimentar, mas a disciplina alimentar, porque o intestino, né, é um segundo cérebro, e ali tem muita dopamina, tem 95% de serotonina, né, você tem 50% de dopamina, 50% de noradrenalina no sistema digestivo, né, então é extremamente importante a alimentação, as atividades físicas, né? Junto com os estabilizadores de humor, né? Que hoje temos estabilizadores de humor no mercado farmacêutico, que são altamente tecnológicos. Então a pessoa já consegue equilibrar um pouco a parte psíquica dela, né? Evitando que você entre no quadro de euforia ou no quadro de depressão, que é o quê? A culpa, né? Por você ter entrado de ter gastado demais, de ter entrado em euforia, o que é natural, né? A pessoa, ela entra numa aventura psíquica porque ela está sempre se reprimindo, ela está sempre, né, trazendo para si esses conflitos existenciais mal resolvidos. Então, né, essa é uma colocação. Depois vem o processo psicoterápico, que nós trabalhamos a questão da homossexualidade dele, né? Ele não queria se revelar homossexual, mas era homossexual. Então aquilo já era o conflito psíquico, né? O polo, ânimos, ânimas, né, ficam em conflito. E se você tratar muito bem aquela questão psicoterápica, né, que é trazer para a pessoa que ela pode ter, né, um relacionamento homossexual, que isso vai atenuar, né, os seus conflitos existenciais, né, que aquilo não é um pecado, né? Claro. Porque as pessoas ainda têm essa concepção, até nos espíritas, né? Entendem alguns, inclusive o Chico disse que não era nada normal, né? Kardec também disse nas suas obras, né? Mas as pessoas ainda acham que é pecado, né? Porque está guardado no nosso inconsciente coletivo da humanidade. Homossexualidade é pecado, não é pecado, né? Então você fazer a psicoeducação da pessoa, né? Trazendo para ela essas questões emocionais, né? Trazendo que não tem nada de errado, tudo bem ser vulnerável, né? E um mundo perfeito, de pessoas perfeitas, de Instagram, né? Eu acho que é um caminho muito feliz para a gente tratar a bipolaridade. Não é fácil, requer disciplina, esforço, cooperação da família, porque a família também precisa ser educada, né, Pri? Isso é um ponto muito importante. E acredito que para qualquer tipo de transtorno psíquico, a família também sofre no sentido de trabalhar e ter que desenvolver formas de viver diferente
das outras, porque precisa dar suporte para essa pessoa, muitas vezes. Quem tem um filho autista, quem tem um filho bipolar, ou uma mãe, a família também é muito impactada, a qualidade de vida, o bem-estar. Então, a família também precisa muito entender, ser acolhida, estudar, conhecer. Porque a gente sabe, quem convive com alguém com qualquer tipo de transtorno, narcisista, borderline, independente, esquizofrênico, sofre diretamente mudanças, né? na rotina, na vida. E a família é parte importantíssima de qualquer tratamento. E não por acaso estamos ou não juntos das pessoas que passam por esse tipo de expiação, certo? Exatamente, né? A partir do momento que o ser deseja buscar a sua cura e a família vem junto com ele no processo de também se curar, né? De não ser preconceituosa, né? De ser acolhedora, de ser amorosa. Isso também é uma prova para a família, né? Isso também é uma prova muito grande para podermos ser acolhedores, né? A partir do momento que você mostra para a pessoa, olha, eu sou homossexual, e a família diz, não aceito, né? Você gera o gatilho do gatilho, né? A pessoa já traz todas as culpas possíveis de uma outra encarnação, e nessa encarnação a família faz questão de relembrar que ela não serve para nada, né? Que aqueles conflitos, invalida conflitos íntimos, né? E isso é um perigo muito grande para os transtornos mentais serem agravados. Porque se você invalida um transtorno, se você invalida um conflito existencial, se você invalida um sentimento que alguém está te apresentando, você está contribuindo para aquele conflito persistir, né? Então é extremamente importante que a família seja uma parceira nesse processo. Uma vez que a pessoa deseja se curar, uma vez que a pessoa deseja ter a sua busca, né? Ela é um processo fundamental de cura também. Porque relações saudáveis precuram. Por isso que o Espírito fala, o Hamed fala, que a hospitalização, né? A hospitalização cura mais do que os remédios. Os remédios são importantes, mas a hospitalidade, né? Ela é extremamente fonte de cura, porque o amor cura. O amor que você se direciona a alguém com algum tipo de transtorno, né? O amor que você provê para qualquer tipo de pessoa que está passando por um processo difícil como esse, é o amor da escuta, é o amor de estar ali, o amor que a pessoa vai se sentir amparada mesmo em qualquer dificuldade. É isso mesmo. A hospitalidade acima da hospitalização. E tem a questão do transtorno de TDAH, que você falou que tinha esse caso legal para contar aqui para a gente. O TDAH, como nós falamos aqui, são pessoas que têm dificuldade de acessar a sua parte da inteligência, né? A parte da inteligência. Então, o que geralmente a gente faz? No campo da psicoterapia, você inclui rotinas para a pessoa para que ela consiga se manter atenta e focada naquele processo. E hoje você também tem medicações extremamente importantes no campo da psiquiatria que fazem com que a pessoa consiga ter geração de dopamina e noradrenalina, porque é essa ausência que trava o ser, né? Falando assim, do ponto de vista neurocientífico, né? A ausência da dopamina e da noradrenalina, né? Fazem com que a pessoa tenha uma ausência, um déficit desses dois neurotransmissores. Então, hoje nós já temos medicações, inclusive, bem modernas e sem ser psicoestimulantes, que nós podemos oferecer à pessoa portadora de TDAH. Então, ela alivia, né? Como se o recurso ficasse mais pronto, mais amenizado para que ele seja externalizado. E quando você cria uma rotina junto do paciente, né? Tudo fica mais fácil, porque ele começa a ter disciplina naqueles processos. E o outro fator é a cirurgia espiritual. Porque a cirurgia espiritual também auxilia, né, junto de alguns maquinários espirituais, né, aparelhos extrafísicos, e eles são no formato de uma canetinha que os espíritos apontam, como se fosse um laser.
Então, eles fazem com que o fluxo do pensamento da pessoa, do paciente com TDAH, ele se refaça. Porque a pessoa com TDAH tem pensamentos muito rápidos, muito acelerados. Então, esse influxo, esses impulsos eletromagnéticos fazem com que o pensamento ele tenha uma certa moderação e uma certa moderação dele, né? E junto de uma rotina bem estruturada, bem organizada, bem coordenada, né? A gente já tem diversos pacientes que participaram conosco, né? Pelas cirurgias espirituais também, e conseguiram grandes resultados, né? A partir da terapêutica espírita, que é a cirurgia espiritual, que também passou pela desobsessão, também passou. Mas a grande cura do TDAH, Pri, a grande verdade é essa que está no livro, dito pelo Hamed, é você descobrir aquilo que te faz feliz, né? Porque hoje as pessoas vivem sem propósito. E quando você descobre o seu propósito, quando você descobre o seu sentido de vida, quando você descobre o que você veio fazer no mundo e você se entrega verdadeiramente a ele, você parece que você inibe, né? Você desrestringe esses recursos que foram restritos na espiritualidade. Então, quando você usa a sua inteligência para o bem, você está se curando de TDAH. Rafael Papa aqui no Esferas da Vida, e a gente vai da dica do livro da editora Clarim, que é Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec, um lançamento histórico de Pedro de Campos, fruto de extensa, meticulosa e demorada escavação com capa dura, mais de 800 páginas, traz importantes descobertas historiográficas sobre o ilustre professor francês Rivaio, que se tornaria o codificador do Espiritismo, que foi a sua grande e maior missão. Vale falar que a Casa Editora Clarim, desde o tempo de seu fundador, o inesquecível Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo, é um grande agente de divulgação da doutrina espírita. Como essas obras que a gente acabou, né, de falar, lembrando da Revista Internacional de Espiritismo e do jornal O Clarim, que continuam plenamente ativos, dando continuidade ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Então você aí de casa pode assinar, receber. Tá aqui, ó, todos os, tem o www, tem o 16, oclarim.com.br. Você pode receber na sua casa impresso o jornal e a revista, como você também pode receber digitalmente. Combinado? Rafael Papa, muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar demais da leitura. Todos os transtornos psíquicos, com questões orgânicas e espirituais. É um livro maravilhoso, parabéns. E quem quer fazer tratamento no seu centro, fica no Rio de Janeiro, é isso? Fica no Rio de Janeiro, fica lá em Campo Grande, né? Fraternidade Espírita João Batista. Basta acessar no Instagram que você tem o endereço, tem os dias de tratamento, tudo certinho, né? @ Fraternidade Espírita João Batista. @ Fraternidade Espírita João Batista. Para você que de alguma forma busca tratamentos espirituais, eu tenho certeza que será muito bem atendido e assistido. Correto, Rafael? Com certeza, a equipe lá é muito amorosa e tem bastante hospitalidade, viu? É uma família, né, de pessoas imperfeitas que decidiram se juntar para trazer um pouco de paz e alívio, né, para as pessoas e para a sociedade. A gente fica muito feliz, a gente agradece mais uma vez a ele, Rafael Papa, e a você, nosso telespectador, que está com a gente toda quinta-feira, 11 horas da noite, na TV Cultura Paulista, e todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. Um beijo grande e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.